Marcos 10, 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Até aqui. Senhor, tu conheces o estado do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Tu conheces, sabes que há coisas na nossa vida que só o Senhor pode resolver. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, o Senhor está aqui diante de nós. E o Senhor quer nesta noite fazer algo maravilhoso na nossa vida. O Senhor quer que esta noite seja uma noite de cura, de restauração, de salvação, de libertação. Senhor, traz uma nova perspectiva para cada pessoa que entrou aqui. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome e por amor de Cristo Jesus, que todos digam amém, amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar, obrigado. Nós aprendemos através do ensino da Bíblia, através da doutrina da mordomia cristã, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, vem de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Aprendemos também que nós somos um sopro. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina, que logo raia o sol, brilha o sol e ela se dissipa. Nós somos pó, e ao pó nós vamos retornar. E quando a gente estuda esse assunto na Bíblia, a gente chega numa conclusão de que Deus, na sua soberania, Deus, nos seus planos, Ele nos dá aquilo que nós temos. Tudo que nós temos, nós sabemos, veio de Deus, foi Deus quem deu. A vida que nós temos, foi Deus quem deu. A família que nós temos, foi Deus quem deu. O emprego que nós temos, foi Deus quem deu. Ou seja, tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus quem te deu. Você não é dono de nada. Você é apenas mordomo daquilo que foi confiado a você. Você é apenas administrador daquilo que lhe foi dado. Apesar do seu patrimônio ter o seu nome, apesar dos seus bens terem seu nome, apesar de todas as suas aquisições levarem o seu nome, você achar que é dono daquilo, proprietário daquilo, quando você deixar esse mundo, você vai sem nada daquilo. Porque caixão não tem gaveta. Você vai deixar tudo aqui. E da maneira que você entrou no mundo, é a maneira que você sai dele. Você entrou nu nesse mundo. E você sairá nu desse mundo. Não vai levar nada de valor no seu bolso. Nada que lhe importe depois. Há momentos da nossa vida que esse Deus que dá tudo, também é o Deus que tira. Ele tira o emprego que a gente tem. Quando Ele quer, Ele tira. Se Ele quiser, Ele tira. Ele deu, Ele tira. Ele tira a saúde que a gente tem. Ele tira aquilo que muitas vezes nós idolatramos. Lembrando que idolatria não é só você ter uma imagem num altar. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Idolatria é tudo que ocupa o tempo que pertence a Deus. Então, aquilo que muitas vezes nós idolatramos, que fazemos daquilo a razão da nossa vida, que não sabemos viver sem aquilo, se Ele quiser, Ele também tira. E, meus amados irmãos, o sofrimento, tantas vezes, o sofrimento é a palmatória de Deus para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para aplumar a nossa vida. A pessoa, ela pode ser muito importante, mas quando ela adoece, por mais importante que ela seja, quando ela adoece, o hospital já coloca um adesivo no seu peito, escrito paciente.
paciente. Esse é o título que aquela pessoa tão importante recebe. E aí você começa a olhar para a sua vida e você descobre que não é nada. Você começa a olhar para a sua vida e você descobre que, na verdade, no fundo, você não tem nada. Você começa a perceber que tudo que você tem está na dependência de Deus, está à disposição de Deus, porque Ele dá, e se Ele cismar, se Ele quiser, Ele tira. Deus dá, Deus tira. Mas o Deus que dá e o Deus que tira, também é o Deus que preserva. É o Deus que preserva, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. É o mesmo Deus que faz com que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você também não seja atingido. Mesmo que o mundo desabe ao seu redor, Ele te guarda, Ele nos preserva, Ele cuida de nós. Mas há um aspecto muito importante sobre o agir de Deus na nossa vida. Vimos que Ele dá, que Ele tira, que Ele preserva, mas muitas vezes também Ele restitui aquilo que a gente perdeu um dia. Ele tem poder de restituir aquilo que a gente perdeu um dia. Foi assim que Ele fez na vida de Jó. Durante 12 anos, na vida de Jó, ele ficou debaixo de angústia. Durante 12 anos, na vida de Jó, ele enfrentou sofrimento. Você já conhece a história de Jó. Ele perdeu seus bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo. Mas um dia a palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, porque o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que preserva, também é o Deus que pode restituir. Amém? Então, eu não sei qual é o exato momento que você está vivendo na sua vida agora. Eu não sei o que tem acontecido nessa última semana, nesses últimos dias, esse fim de semana, o que tem acontecido, se tem acontecido algo novo com você. Eu não sei se você tem enfrentado, ou aquele que me ouve nesse momento, algum momento de angústia, algum momento em que o seu coração tem ficado mais agitado, suas emoções ficado mais instáveis, suas preocupações têm aumentado um pouco mais. Eu não sei se você vive essa realidade hoje, mas uma coisa eu sei, pela fé, irmãos, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesta noite, e Ele está fazendo para você essa pergunta que fez a esse rapaz, no texto que nós lemos. O que você quer que eu faça na sua vida? O que você precisa que eu faça em você? Essa é a pergunta que a gente lê uma vida inteira. Quantas vezes você já não leu esse texto? E já ouviu essa pergunta, o que queres que eu te faça? O que você gostaria que Jesus, de que maneira você gostaria que Jesus atuasse na sua vida hoje? De que maneira você gostaria que Ele atuasse no seu casamento hoje, na sua família? Talvez na vida dos seus filhos? Talvez lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua saúde? Existe alguma área da sua vida, algum aspecto da sua vida que você gostaria que Jesus intervisse, que Jesus agisse de maneira especial? Essa é a pergunta que Ele faz a esse rapaz. E essa pergunta é feita por alguém que tem poder de dar a você aquilo que você precisa. Ele é o Deus do impossível. A gente cantou isso aqui hoje, nos referindo a Ele, o Deus do impossível. Então nós estamos aqui, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo. Estamos aqui inseridos na história de um cego. Cego assim como nós somos sem Cristo. O homem pobre, pobre como nós também somos sem Cristo, completamente desprovido daquilo que realmente importa. Um cego chamado Bartimeu. Bar significa filho, e Timeu era o nome do seu pai, filho de Timeu. Esse homem que já enxergou um dia, ele nasceu vendo, mas um dia ele perdeu a sua visão. Nós sabemos disso porque
A resposta que ele dá para Jesus é que eu torne a ver. Significa que ele já via, ele enxergava antes. Ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, Jesus iria passar por Jericó. Era a última oportunidade que ele tinha. Jesus estava indo para a cruz. Jesus está aqui exatamente no contexto da última semana do seu ministério. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus jamais voltaria a passar por ali. E quando ele soube que Jesus estava passando em Jericó, ele desesperadamente começou a gritar pelo seu nome. E a frase que ele gritava aqui era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, a turma mandava ele calar a boca. Quanto mais ele tentava avançar, a turma empurrava ele para o outro lado. A turma gritava mais alto do que ele, para que ele não importunasse o mestre. E chega num determinado momento que Jesus para tudo. Jesus manda chamá-lo. E Jesus faz aquela célebre pergunta: o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? Ou seja, qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Qual é a tua necessidade? Por que você está desesperado assim? Por que você está me clamando desse jeito? O que eu posso fazer por você? E essa pergunta que eu faço para você, lendo esse texto, na verdade, eu creio, é o Espírito Santo que está fazendo essa pergunta para você nessa. Por meio dessa palavra que nós lemos aqui. Você veio aqui, na sua compreensão, mais um culto, um domingo à noite. Talvez você não tinha um compromisso sério ou um outro compromisso importante. Então era domingo, você está tranquilo, você veio para cá hoje. Talvez outros por um convite de alguém, talvez outro pelo próprio compromisso do culto. Isso tudo são coisas que nós imaginamos que nos fazem vir à igreja e chegar até aqui. Mas eu creio que foi Deus quem te trouxe aqui. Eu creio que foi Deus também que fez você aí abrir a tela desse celular para assistir essa mensagem nessa hora. Aquele que pode fazer o que ninguém consegue fazer. É Ele que está falando ao seu coração nesse momento. E essa pergunta vem dele para você. E a pergunta dele é: o que você precisa? Qual é a sua grande necessidade nesse momento? O que você quer que eu faça? É interessante quando Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus já fez tanta coisa. Jesus já fez tanta coisa, ele já fez o mundo. Ele fez o universo. E tudo que nele há foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus fez tantas coisas maravilhosas na sua vida. Você pode ser uma pessoa que não é rica, não é tão abastada assim, mas você tem tudo o que você precisa para suprir a necessidade sua. Mas talvez o coração está vazio. E o coração está vazio não porque você é uma pessoa vazia, não, mas porque às vezes aquilo que realmente importa está faltando. E o coração fica vazio, fica angustiado. E por mais que você tenha tantas realizações à sua volta, a gente passa por fases na nossa vida que parece que a gente não tem prazer nas coisas. Porque aquilo que realmente é significativo naquele momento da nossa vida, a gente não tem. E Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça? Às vezes ele espera para ver a dimensão da nossa fé através da resposta que a gente dá. Porque na verdade ele sabe. Ele quer ver o que a gente responde. O que você quer que eu faça? Interessante, porque a igreja, ela não faz coisa alguma por você. Não é a igreja que faz, não é o pastor que faz, não é o irmão que faz.
É Jesus que faz. É Jesus que faz. E Ele faz porque só Ele pode fazer algo que realmente importa, algo que realmente é significativo na nossa vida. Só Ele está disposto a fazer algo que vai ser feito para resolver. Não é um paliativo, mas é algo que preenche. É algo que realmente importa. E só Ele é infinitamente poderoso para suprir qualquer que seja a necessidade da sua vida. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa, se ele diz que eu torne a ver, ele está pedindo a Jesus que restitua a ele algo que ele havia perdido. Algo que ele tinha que ele não tem mais. E é tão difícil isso, irmãos. Se caminharmos pelo campo da lógica, a gente percebe que uma coisa é nascer cego. Uma coisa é nascer cego. Outra coisa é nascer enxergando tudo. E com o passar dos anos, por causa de uma enfermidade, de uma doença, você perde tudo. É diferente. É diferente você nascer sem nada e viver aqueles anos sem nada, de tão importante assim. É diferente daquele que nasceu com tudo e agora não tem nada. É pior, é mais complexo, é complicado. É mais difícil você aceitar a perda de algo que você não conquistou do que você está perdendo aquilo que você já teve e que era importante para você, significativo para você. A adaptação é bem mais difícil. E é tão interessante que essa resposta, ela parece ser uma resposta tão simples, mas ela tem muito a nos ensinar. Ele não está aqui motivado pela teologia da prosperidade. Ele era um homem pobre, completamente limitado. Ele não está aqui interessado em coisas materiais. Se ele era um homem pobre, cego, mendigo, ele estava às margens da sociedade. Ele não está aqui interessado em relacionamentos. Ele não está aqui pedindo dinheiro. Ele não está pedindo posição. Ele não está pedindo nada disso. Certamente eram necessidades dele. Não apenas voltar a ver, mas ter um emprego, ter uma família, ter amigos, voltar à sociedade. Mas ele não pede nada disso. Ele pede aquilo que ele tinha e perdeu. A pessoa pode ser crente. A pessoa pode estar no hall de membros. A pessoa pode ter ficha de crente. Mas muitas pessoas que são crentes e têm ficha de crentes já perderam o primeiro amor. Já perderam aquele calor da relação com Deus. Já perderam aquele time. Já perderam aquela postura de ficar ofegante, de ficar ansioso por chegar logo o momento do culto, por ler a Bíblia, por buscar a Deus, por chorar na presença de Deus, por ter intimidade, relacionamento, comunhão com Ele. Perdeu a alegria de ser crente, por decepções, por frustrações, por N motivos. Muitas pessoas estão na igreja, mas já perderam o prazer de servir a Deus. Não vê mais graça em nada. Enxerga a vida com óculos escuros. Enxerga a vida cristã, a caminhada de fé, de maneira completamente monocromática, cinza. Quantas pessoas estão dentro da igreja, falam com os irmãos, participam dos cultos, mas são pessoas infelizes. São pessoas feridas, traumatizadas por coisas erradas que viram e presenciaram, estão precisando de restituição. Restituição. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Observe esse texto, Salmo 126. Observe os 3 primeiros versículos que eu acabei de ler agora. Todos os verbos dos 3 primeiros versículos estão no passado. Quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. A nossa boca encheu de riso. Entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor. Todos os verbos no passado. Restaurou, ficamos, encheu, diziam, fez. Mas no versículo 4, o verbo está no presente para dizer: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. Porque ele sabia que a alegria da salvação só o Senhor podia restaurar. Só o Senhor pode fazer. A alegria da salvação só Ele pode restaurar. A alegria de ser crente, a alegria de ter prazer nas coisas de Deus, a alegria de ter prazer na leitura, a alegria de ter prazer na oração, a alegria de ter deleite na comunhão, a alegria do primeiro amor, aquela alegria indizível que acompanha o ato contínuo da redenção, da nossa salvação. Ele havia perdido isso. Perdido. Algumas pessoas estão afastadas da igreja. Algumas pessoas estão desiludidas com a igreja. Mas o seu problema não é a igreja. O seu problema é espiritual. O seu problema é espiritual. E você precisa dizer ao Senhor nesta hora: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O cego Bartimeu disse: mestre, que eu torne a ver. Ele fala de visão. E visão na Bíblia tem 2 sentidos. Fala de visão física e fala de visão espiritual. A visão espiritual é dada pela fé. A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. E a fé recebe o impossível. A fé nos faz ver o mundo espiritual. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, você recebeu esse dom de Deus. E você vai ver aquilo que o homem natural não consegue ver. Você vai enxergar além da visão natural, além do homem natural. E tem muita gente que está cega espiritualmente, está perdida espiritualmente, mesmo dentro da igreja. Mas está perdido. E o pior de tudo isso é que muitas vezes estão sendo guiados por outros cegos. Cegos sendo guiados por outros cegos. Eu me lembro que alguns anos atrás, a minha rotina de passar aqui na BR, São Gonçalo e Itaboraí, era bem mais frequente do que hoje. Eu me lembro de uma placa, um outdoor que tinha ali na altura, depois de Guaxindiba, Apolo 3, naquela região ali, um outdoor que dizia: muito cuidado, muito cuidado. Quem tu segues pode estar cego. Quem tu segues pode estar perdido. Cego. Quando eu estava organizando essa mensagem hoje, cheguei nesse ponto aqui de lembrar do outdoor. Eu comecei a pensar, quando você está num engarrafamento, e de repente você começa a perceber que alguns carros estão pegando um atalho. Não sei se já aconteceu isso com você está num ambiente que você não conhece, um bairro que você não conhece muito bem, engarrafado, o trânsito está pesado, daqui a pouco começam os carros a entrarem numa rua que te dá uma impressão que eles vão sair lá na frente. E você é levado por uma intuição que você tem que entrar junto, só que daqui a pouco você percebe que você está indo para um outro lugar que eles estão indo. Eles não estão indo para onde você estava, ou para onde você quer ir. Jesus nos adverte quanto ao perigo de cairmos na religiosidade, onde cegos guiam cegos. Cuidado. Cuidado com quem você está seguindo. Muito cuidado com o que você tem se encantado. Muito cuidado com aquilo que tem enchido os seus olhos, com aquilo que tem preenchido o seu tempo. O melhor que você tem, que deveria estar sendo para Deus. Cuidado. Qual é a sua maior necessidade hoje?
que você precisa que Jesus faça por você hoje? Aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais necessita, aquilo talvez que por você não ter hoje machuca o teu coração. Aquilo que tem tirado de você a alegria de contemplar a beleza da vida, a alegria de viver, a alegria de cantar como antes, de louvar como antes. O que Jesus poderia fazer por você hoje? Perdoar os seus pecados? Ele pode fazer isso nessa noite. Ele pode mudar o teu coração. Ele pode regenerar você. Ele pode converter você. Ele é soberano. Ele é poderoso. A sua graça é irresistível. Ele pode fazer um milagre no seu coração, na sua alma, na sua mente, no seu espírito nessa noite. O que você quer que eu te faça? E o ceguinho responde aqui para ele: que eu torne a ver. Versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, as baterias estão indo todas embora. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, a gente tem outras lições aqui. Que queres que eu te faça? Responde o cego: mestre, que eu torne a ver. Consequência, Salmo 66, versículo 20. Bendito seja o nosso Deus que não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita a nossa oração e nem afasta de mim a sua graça. Nós temos um Deus gracioso que está perto de nós, que ouve as nossas orações e não rejeita quando nós clamamos a Ele. Então lhe disse: vai, a tua fé, o quê? Te salvou. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Ponto número 1. Jesus disse: vai. Significa que a resposta de Jesus foi uma resposta imediata. Uma resposta imediata. Jesus não disse: olha, vai fazer uma corrente de 7 semanas na Nova Vida de São Gonçalo. Foi isso que ele disse. Vai lá, dá 3 pulinhos no tapetinho de sal. Foi isso que Jesus disse aqui. Ele disse isso aqui? Ele não falou isso aqui. Jesus não estabeleceu nenhum ritual para abençoar. Jesus não estabeleceu nenhum ritual para atender o pedido desse homem. Ele disse: vai, você tem que ir, porque você tem fé, e a tua fé te salvou. E a fé, irmãos, não salvou esse homem apenas de uma cegueira física, porque ele poderia voltar a enxergar e continuar com a vida que ele estava, como aqueles 10 leprosos, cujos 9 voltaram a continuar, mesmo depois da cura, com a vida que eles tinham. Mas ele também aqui foi salvo da cegueira espiritual, porque naquele momento Jesus abre os olhos daquele homem, não apenas os olhos físicos, mas também os olhos da alma, os olhos do coração. Seu coração tem olhos. Os olhos do coração. Efésios 1, versículo 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração. Seu coração tem olhos e Deus trabalha no nosso coração. Deus trabalha no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso coração. Ele começa na mente, mas ele chega no coração. E ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. A nossa relação com Deus é uma relação de coração. Se a nossa relação com Deus não for de coração, tudo mais que fizer para Deus não importa.
Porque vida vem antes de qualquer coisa. Vida vem antes de ministério, vida vem antes de oferta. Se Deus não aceitar a tua vida, não adianta você ofertá-lo. Se Ele não aceitar a tua vida, não adianta. O seu ministério é em vão, porque vida vem antes de qualquer coisa. A nossa relação com Deus é uma relação de coração. Mas às vezes nós estamos enganados. Há caminhos que para o homem parecem direitos. Há caminhos que para o homem parecem bons. Parece caminho de felicidade. Ah, pastor, me deixa a vida me levar, já dizia o poeta. Tá bom assim, deixa eu fazer a minha agenda, deixa eu fazer o meu horário, deixa eu fazer a minha rotina. Porque é disso que eu gosto. É disso que a minha carne gosta, é disso que eu tenho prazer, deleite. Vida para mim é isso. E a gente vai trilhando um caminho que mal percebemos que aquilo está nos afastando daquilo que realmente importa na nossa relação com Deus. Até porque a Bíblia diz que se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Mas, a princípio parece ser um caminho bom, de felicidade, de prazer, de deleite. Mas no fim, são caminhos de morte, porque mortifica o nosso espírito. Caminhos de destruição, porque queima as nossas pontes de relacionamento. E nós estamos enganados, nós estamos iludidos, estamos cegos. Tantas vezes é assim. E, irmãos, esse cego, Bartimeu, somos nós. Somos nós afastados de Deus. Somos nós envolvidos em nossas próprias vontades. E nós precisamos, nesta noite, fazer a oração que esse cego fez: Senhor, que eu torne a ver. Abre os olhos do meu coração nesta noite, Senhor, ilumina o meu coração. Eu não quero ficar na escuridão dos meus pensamentos, dos meus ideais, dos meus conceitos. Me ilumina, Senhor. Faz brilhar a tua luz em mim. Diz o texto que imediatamente ele tornou a ver. Todos os milagres que Jesus fez jamais foram colocados em questão. Nenhum deles foi colocado em questão. Diz o texto que ele imediatamente tornou a ver. Preste atenção, irmãos. Deus pode fazer uma obra imediata na tua vida. Deus pode, se Ele quiser, fazer uma obra imediata na nossa vida. E esta obra se chama regeneração. Esta obra se chama conversão. Mesmo que alguém tenha entrado por aquelas portas hoje em trevas, mesmo que alguém tenha entrado por aquelas portas hoje perdido, desiludido, você pode voltar hoje para sua casa salva em nome de Jesus. Você pode voltar para sua casa hoje sendo habitação do Espírito Santo. Você pode voltar para sua casa hoje sendo perdoado, feliz, louvando a Deus, celebrando ao Senhor de todo o teu coração, com alegria. Porque Deus pode abrir os olhos do teu coração nessa noite. Imediatamente aquele cego tornou a ver. E diz o texto, ele seguia Jesus estrada afora. Toda a bênção que Jesus derrama sobre a nossa vida tem como objetivo de nos fazer ser seguidores dele. O que acontece hoje é que Jesus abençoa a vida de algumas pessoas, e aquelas pessoas põem a bênção nos ombros e vai seguir a sua vida afastado de Deus. Deus eu preciso, Deus eu preciso, Deus eu preciso, eu preciso, eu preciso. E quando Deus dá, você vive a sua vida afastado da vontade dEle, fazendo a sua própria vontade. Quantas pessoas oram e falam, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quando Deus dá, aquilo que deveria ser uma bênção para a vida daquele irmão, agora é um instrumento que o afasta da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus.
Toda a bênção que Deus derrama sobre a minha vida e a sua vida tem como objetivo fazer com que sigamos a Ele. Que sejamos, então, discípulos dEle. Que sejamos, então, admiradores dEle, imitadores dEle. Que venhamos amá-lo. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de negociação. Deus não é um Deus de toma lá, dá cá. É bonito ver que nesse texto, esse cego é restaurado fisicamente, esse cego é restaurado espiritualmente, e a vida dele agora é seguir Jesus estrada fora. Ele poderia estar aqui deslumbrado com a sua cura. Ele poderia aqui agora achar, não, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis. Vou criar uma rotina de atividades. Mas tudo que ele queria é gastar o restante da sua vida na presença de Jesus. Ele não pensa em voltar para casa para que ele venha aproveitar o seu tempo e curtir a sua casa. Ele não pensa em se encher de cada vez mais trabalho, porque afinal de contas agora aquilo que o limitava não limita mais. Ele vivia em Jericó, sabemos que Jericó era uma cidade amaldiçoada. Ele vivia debaixo da teologia da maldição, ouvindo as pessoas dizerem para ele que ele ficou cego porque Deus tinha castigado ele. Era maldito, era uma punição de Deus. Mas no dia em que ele é abençoado por Jesus, Jesus liberta o seu coração e Jesus o liberta da sua cegueira espiritual. E aquele homem descobre a coisa mais importante da sua vida, que se chama Jesus Cristo. A coisa mais importante da sua vida. E ele vai seguir a Jesus agora para o resto da sua vida. Quantas pessoas já foram ao Senhor buscando cura? Quantas pessoas já foram ao Senhor buscando uma bênção? Quantas pessoas já foram ao Senhor buscando de alguma forma melhorar a sua vida? E ao receberem aquilo que esperavam, que pediram, que quiseram receber, se afastaram dos propósitos de Deus. Se afastaram da vontade de Deus, das coisas de Deus. Receberam suas bênçãos, receberam suas curas, mas perderam a sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os grandes servos de Deus, homens cheios do Espírito Santo, pais da igreja, heróis da fé, eles tiveram um fim de muito sofrimento, mesmo sendo fiéis a Deus. Ou até melhor, por serem fiéis a Deus. Tiveram fim angustiante. Muitos homens de Deus piedosos morreram queimados, morreram cerrados ao meio, morreram degolados, morreram a fio de espada, morreram na masmorra, sozinho, preso, decapitado, por serem fiéis a Deus. Mas ao morrer, Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Jesus está aqui, irmãos. Você crê nisso? O que você precisa que Ele faça na tua vida? Curve a sua cabeça. Nesta noite, nesse momento, por gentileza. Vamos falar com Deus. Eu não quero descrever o que Jesus pode fazer, ou pode lhe dar nessa noite. Porque eu sei que Ele pode dar tudo. Ele é o dono de tudo. Mas eu gostaria de perguntar se você quer a bênção da salvação de Deus na sua vida. Se nesta noite você quer dizer: Senhor, me dê alegria da salvação. Alegria de ver o mundo espiritual. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer na sua existência e precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa da bênção de Jesus. Talvez mais do que a bênção do carro próprio. Talvez mais do que a bênção da casa própria. Talvez mais do que a bênção do bolso cheio. Mas a mais importante de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. A bênção da restauração, a bênção da restituição. Jesus, obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua presença, sempre constante nas nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor entrou na nossa vida. O Senhor mudou as disposições do nosso coração. O Senhor fez aquilo que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, derrama graça sobre nós nesta hora. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui porque o Senhor é a razão desse culto. O Senhor é a razão da nossa adoração. O Senhor está aqui nessa noite para salvar, para curar, para libertar, para restituir. Senhor, toca nessas vidas hoje aqui. Toca nesses corações que estão inclinados para Ti, buscando o Teu favor. Enche-os do Teu Espírito, Senhor. Espírito que consola, Espírito que convence, Espírito que restaura. Senhor, cura as nossas mentes. Cura os nossos corações, Senhor. Faz uma obra poderosa nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui nesta noite para salvar, para curar, para libertar, para restituir. Senhor, toca nessas vidas cujos corações estão inclinados para Ti, buscando o Teu favor, precisando de Ti. Enche, ó Deus, do Teu Espírito. Espírito que consola, Espírito que convence, que restaura. Cura, Senhor, mente e corações. Cura o físico, ilumina os olhos, ó Deus. Tira toda a cegueira espiritual. Derrama a Tua paz, derrama a Tua alegria, derrama a Tua satisfação. Senhor, tira toda a tristeza, toda a depressão, todo desespero, todo pânico, toda angústia. Nesta noite, Senhor, substitui o luto por vestes de louvor, vestes de alegria. Tira a cinza e coloca o óleo da alegria, Senhor. Ajuda-nos como igreja. Abençoa-nos, trabalha em nós. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.